Isso é que se tornou uma espécie de pecado contra o Espírito Santo para eles, que não tem perdão. Agora, olha como eu estou mal. Como eu sinto falta. Como eu me perturbo. Essa noite, por exemplo, eu tive 4 sonhos divinos. 3 deles me fizeram cair de joelho no chão, chorando pela visitação de Deus na minha cama, aqui em São Paulo, ao lado da minha mulher. Sonhos lindos, 3D, 4D, de Deus, e o coração embevecido. E dá ódio nesse pessoal é ver que eu não preciso de nada disso para continuar a ser eu. E o Evangelho não diminuiu nenhum fluxo de graça na minha boca. E o poder de Deus continua a se manifestar, salvando, libertando, arrancando gente dos sepulcros da depressão, do pânico, do medo, das possessões, das angústias, trazendo perdão, abraçando todos os marginais do mundo. Eu digo para eles, em verdade eu vos digo que todos os LGBTQIA+, vos precedem no reino dos céus. Assim como Jesus disse aos fariseus, em verdade eu vos digo que publicanos, pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. A minha mensagem é do Evangelho, só que a mensagem do Evangelho é insuportável para eles. Agora, isso que não, assim, isso que a gente viveu nos últimos anos, essa coisa da política e esse envolvimento tão visceral, né? Porque eu me peguei pensando e lembro de escrevi em 2020 3 artigos falando sobre isso e tal. E assim, é meio pretensioso dizer isso, mas sabe aquele negócio do... Eu sabia que uma hora ia acontecer isso. Porque eu sempre achei uma coisa insuportável quando você tá lá no meio do culto e sobe um fulano lá e vai falar e fazer discurso e não sei o quê. Isso, uma hora esse caldo vai entornar. Você já previa isso? Você previa que chegaríamos a esse ponto? Claro, porque nós não inauguramos uma era. Isso está acontecendo desde que inventaram o cristianismo. E o cristianismo não foi criado por Jesus, não. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus ensinou o caminho, a verdade e a vida. E disse, siga-me. Mas desde sempre, né, Caio? Porque assim, no Antigo Testamento também tinha o envolvimento dos sacerdotes com no Velho Testamento a porcaria era a mesma, para não ficar usando palavras mais polidas. Era a mesma porcaria. Quer dizer, a ponto de que os profetas todos diziam quem dera esse templo fosse fechado. Acabasse isso tudo. Vocês são uma abominação aos meus sentidos, diz o Senhor. E aí eu teria 1 trilhão de versículos para citar, mas a gente não tem esse tempo todo. O Dr. Milton Schwantz conheceu. Claro. Sim, um dos homens mais maravilhosos que eu conheci. Então, eu lembro que ele dizia assim... O Antigo Testamento, isso aí numa aula, assistindo uma aula dele lá na Metodista. O Antigo Testamento, aquele jeito dele assim, né? Aquilo ali é mostrando pra gente o que a gente não deve fazer. Não deve ser, porque são vagalumes de coisas positivas do Velho Testamento. O resto é denúncia dos profetas contra a idolatria, contra a iniquidade, contra a mentira, contra o sincretismo, contra o culto a Baal, a Mardoqueu, a Astarote, a todos os deuses. Era sincretismo de todas as naturezas, era... primeiro eram as casas de marfim. Aquela coisa do profeta Micaías, né? Aquilo ali é a epítome da coisa que a gente tá vendo agora. O tempo todo. Do fulano falar assim, você não tem um outro profeta, não? Por favor, que esse cara aí não, ele tá sempre falando só mal. Profetiza o mal de mim. Assim, que exemplo mais categórico, né, desse perigo que é esse envolvimento do staff religioso. Aliás, isso faz parte da arquetipia do livro do Apocalipse, capítulos 12 e 13, onde a besta que emerge do mar é o poder político. Não é interpretação minha, é interpretação de João no texto do Apocalipse.
Para ele, naquele tempo, era o Império Romano, que servia de arquetipia para todos os outros projetos arquetípicos que viessem da mesma natureza. E a besta que emergia da terra era a religião, o falso profeta, que abençoava o poder político. Ele estava de imediato, naqueles dias, falando do culto ao imperador e dos sacerdotes que abençoavam o culto ao imperador. Mas a arquetipia serve para tudo mais que seja idêntico. Então, nos primeiros 3 séculos de evangelho não foram perfeitos. Como qualquer coisa onde haja ser humano, haverá imperfeições. Houve grupos, você vê Paulo gemendo com aquela igreja de Corinto, que era um negócio horroroso, aquela igreja. Uma bagunça do cara. Pelo amor de Jesus. No meio do culto tinha um maluco que se levantava e dizia: maldito Jesus, aleluia! Cada maluquice. O outro que pega a mulher do pai. Come a mulher do pai, cara. Não, mas é uma bagunça aquela terrível. igreja. O Paulo tá apavorado com aquele negócio. E aí tinham as seitas cristãs que aderiram às 3 formas prevalentes de gnosticismo, de platonismo, de outras coisas que eram pequenas ou muitas ou grandes perversões já do evangelho, mas nem de longe chegava onde chegou. O cristianismo é filho do imperador Constantino. Foi Constantino que criou isso que eu vejo, pastores até lúcidos, amigos meus até inteligentes, cultos, que ficam usando essa expressão cristianismo. Isso é um palavrão. Isso devia ser lavado e banido das nossas bocas. Eu vejo às vezes pastores, aqui em São Paulo, por exemplo, gente ilustre, dizendo: não, é porque vocês não conheceram ainda o bom cristianismo. Não existe o bom cristianismo. Só existe o mau cristianismo. Só existe o cristianismo menos prostituído do ponto de vista das visibilizações públicas. Mas cristianismo e evangelho são díspares. Aonde há evangelho genuíno, não há cristianismo. Meu amigo C.S. Lewis era filho da geração dele. Eu amo, com todo respeito, a limitação geracional dele. Então é cristianismo puro e simples. Um erro absoluto na capa do livro. Porque tinha que ser evangelho puro e simples. Mas eles não foram chamados de cristãos já lá atrás? Era um apelido, era pejorativo, era como te chamar de filho da... filho da não sei o quê. Positivaram. Era tão negativo que onde é que você lê isso a única vez no Novo Testamento? Na primeira epístola de Pedro, quando ele começa a dizer: imitem Jesus, que quando perseguido não perseguia, que quando recebia maldição não amaldiçoava, que quando injuriado abençoava. Façam e sigam esse exemplo. E aí ele diz: porque eu decidi viver esse vitupério com o nome de cristão, porque era uma designação pejorativa perversa. Era como chamar de discípulo de tintones. Sim, claro. Aí tá no contexto judaico, né? Então, e ali era a mistura já do contexto judaico com o contexto romano. Quando Pedro disse isso, e nada e ninguém perseguiu mais os apóstolos de Jesus, dentre eles ninguém foi mais perseguido do que Paulo, não pelos romanos. Os romanos tinham surtos de perseguição. Quando o circo estava precisando de gente para ser esmolada, esfolada, para animar a sanguinolência do Coliseu ou de qualquer outra praça de horrores. Agora, na realidade, aquilo ali era um palavrão. Era como se Pedro dissesse: eu vou honrar a Deus com esse palavrão. Eles me designam assim, nos chamam assim. Pois é com essa designação que eles vão ter que encarar a bondade de Deus encarnada na minha vida.
Mas nem isso os caras entendem até o dia de hoje. Sim, aí eu concordo. Aí sim. Porque acho Nem isso. Porque assim, é óbvio. Agora, que... 2000 anos depois, talvez daqui a 1000 anos, alguém chamar alguém de filho da puta não significa coisa nenhuma. Pô, então, as palavras mudam, né? Vão mudando de conotação. Aí vem alguém e diz assim, eu tenho uma irmãzinha tão linda, tão piedosa, é tão santa, uma putinha linda de Deus. Em Portugal, né? Como em Portugal. Chame os putos. Tá na hora dos putinhos virem pra frente no altar.